The Boys finalmente acabou, mas a chuva de hate na série só tá começando, porque muita gente se irritou com esse final. Eu assisti a diversos vídeos de pessoas xingando a série e vi alguns memes muito engraçados. Já viu os memes sobre mim? Calma, irmão, não é assim que fala. Então vem comigo pra gente ver o que a internet achou desse último episódio. E também dou os meus pitacos assim sobre o que eu achei desse final horrível. Ora, o problema é que os próprios roteiristas esquecem as coisas que eles fazem. O final de The Boys, eles esquecem inúmeras coisas que eles mesmos colocaram na série. Você quer ver uma coisa? Olha isso aqui. Isso aqui me irritou profundamente, cara. O nosso amigo Soldier Boy, que apareceu durante a temporada, como se fosse, né, vai ter alguma coisa especial. E no penúltimo episódio, ele simplesmente some e ele volta a ser congelado. Isso me irritou demais, porque, cara, a gente acompanhou esse personagem. A gente viu que provavelmente ia ter alguma coisa com esse personagem. A gente viu toda a questão do V1 ali, que eu quero falar mais tarde sobre o V1. Mas esse aqui é um meme que o cara colocou, que representa muito. Ó, o cara falando aqui, ó, creio que, tá em espanhol, né? Creio que esquecemos algo. Aí ele fala assim, não, mas não deveria ser algo importante. Aí ele fala assim, não, é verdade. E aí mostra, né, aquela cena do Two and a Half Men, né? Eles esqueceram esse personagem, ou não quiseram trabalhar. Mas tem outras coisas que me irritaram também. Por exemplo, ó, durante a terceira temporada, vimos 3 personagens tentando derrubar o Homelander para tornar o poder dele, para tomar, né, o poder dele. O Butcher, o Soldier Boy e o Hugh. O Hugh tava com o V1, sabe? O V1 não. O composto V temporário, né? E eles conseguem aí derrubar o Homelander, que supostamente ficou mais forte agora, depois do V1. Que palhaçada esse seriado. Então o que ele tá falando aqui? Que lá nessa cena aqui, lá na terceira temporada, acho que foi a terceira temporada, que o Hugh tá com V1, você temos aqui o Soldier Boy, inclusive, eu quero falar sobre isso, eu preciso falar disso, cara, eu não vou ter outra oportunidade. E essa cena aqui, o Soldier Boy, ele tá soltando o raio que vai fazer com que ele vai fritar o composto V da pessoa e transforma a pessoa em mortal de novo. Imortal de novo não, ela tira o composto V da pessoa, então a pessoa fica sem poderes, certo? Certo. Aí a gente passa a temporada inteira, a quarta temporada inteira, atrás da questão do vírus, que vai ser uma coisa importante, o vírus, papapá. Vamos atrás. Já é uma coisa ridícula. Olha que ridículo que é. Temos o vírus. Beleza, eles conseguiram criar o vírus. Inclusive lá em Gen V, que foi ignorado completamente. Vamos falar sobre isso. Então eles fizeram um vírus. Depois que ele faz o vírus, que a galera faz o vírus, eles vão lá e falam o seguinte: olha, nós temos que ir atrás do V1, porque senão o Capitão Pátria vai pegar o V1 e vai fazer com que o vírus não funcione em quem tem o V1. Então nós temos que ir atrás daquilo ali. Beleza, legal, eu entendi. Aí eu te pergunto, por que a gente acompanhou essa busca pelo V1, se a gente poderia ter acompanhado a ideia da Kimiko ter o poder do Soldier Boy? Não era melhor isso? Os caras são burros. Desde a terceira temporada a gente sabe sobre isso. A gente sabe, ó, agora eu sei sobre isso aqui. Não era pra eles terem tentado fazer isso na terceira temporada? Acabou a terceira temporada, começou a temporada nova, o Soldier Boy, ele sai dos The Boys, né? Ele se vira contra os The Boys aqui. Já era pra ele estar começando a pensar, então vamos fazer a Kimiko ter o poder do Soldier Boy e a gente pode tirar os poderes do Capitão Pátria. Era só isso. Não, teve que mexer com vírus, com um monte de coisa. É como se você tivesse assim, eu tô fazendo uma coisa em linha reta, aí eu paro isso aqui e volto aqui atrás e depois eu venho pra cá de novo. Até porque no final foi a Kimiko que resolveu a parada. E aí não faz sentido essa questão do poder. O que ele tá falando aqui é a questão do poder. O poder não faz sentido. Como é que o cara conseguiu essa força toda do nada? Ele trocando soco com o Butcher lá? São coisas sem sentido. Mas tem mais. Tem gente falando que é o seguinte, porque nos quadrinhos dizem que o final dos quadrinhos também é muito ruim. Vou dar um spoiler aqui sobre o final dos quadrinhos. No final dos quadrinhos, o Black Noir, ele é o Capitão Pátria. Ele é um clone do Capitão Pátria. Então assim, ele é usado pra derrotar o Capitão Pátria. Então assim, é uma coisa meio louca. E aí é ruim. O pessoal acha ruim. Aí eles fizeram esse meme aqui, ó. Que última temporada e final ruim. Aí o Harold McQueen fala assim: é pra combinar com as HQs. Que também é ruim. Isso aqui também eu achei muito estranho. Esse aqui foi muito estranho, cara. No final, quando o Homelander perde os poderes, ele vira e... uma das primeiras coisas que ele fala é isso. Você tá lendo aí? Por quê? Qual que a primeira coisa que ele pensou foi essa? Por quê? Aliás, eu gostei de uma fala que ele fez. Vou até tirar aqui pra não ficar... Gostei de uma fala que o Homelander fala nessa hora, que é assim, ó, você me deve, porque
porque eu deixei você ficar vivo várias vezes. E realmente, né, esse foi outro problema de The Boys, porque no começo da temporada, nos primeiros episódios, o Homelander e a equipe ali não sabiam quem eram os The Boys. Tanto é que tem uma cena que ele encontra com os The Boys ali e não sabe que são eles que estão infernizando a vida dos heróis. Então a proteção que os The Boys tinham era o anonimato. Como esse anonimato foi pro cacete, né? Todo mundo sabe quem são eles, né? Então toda hora o roteirista tinha que justificar por que o Homelander não mata todo mundo logo. O Capitão Pátria já deveria ter matado o Billy Bruto faz horas. Eles tiveram vários encontros. Outra coisa também que irritou muito o pessoal foi isso aqui, ó. A Rainha Maeve não apareceu no final de The Boys, né? Apesar de Eric Kripke, que é o roteirista e showrunner da série, afirmar que ela apareceria antes do fim da série. Aí, ó, aspas, porque ele falou, ó, definitivamente não chegaremos ao final da série sem ver a Maeve novamente. Eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é esse comentário maravilhoso aqui, porque por isso que eu peguei esse tweet. A aparição da Maeve sendo, na verdade, no resumo antes do episódio começar. Mas eu tenho uma coisa pra falar. Eu acho que os roteiristas, eles fizeram muitos finais. Eles tinham uma bagunça pra resolver e falaram assim, ó, na edição a gente resolve. E deve ter tirado um monte de cena importante, um monte de cena que explicaria muitas coisas ali. Tem isso aqui também, né, que o cachorro morre, né, o terror, ele morre. E o que estão falando é que esse cachorro, ele era do Cal Urban, né? Que é o ator que faz o Butcher. E ele morreu, esse cachorro, né? Então eles fizeram meio que uma homenagem ali no final, o cachorro também morrendo na série, né? Isso que é legal. Inclusive, eu sabia que esse cachorro ia morrer, porque ele tem uma aparição ele tem um episódio que é praticamente só dele. Então, assim, eu já imaginava que isso poderia acontecer. Aí tem isso aqui também, ó. Gen V foi oficialmente inútil na temporada de The Boys. Sabe por que eu digo inútil? Por quê? Lembra que eu falei do vírus? O vírus apareceu em Gen V. Então toda essa história de vírus, toda essa merda de vírus, que eu sei por que o Eric Kripke colocou esse vírus, eu sei por quê. Por causa da pandemia. É só por isso, porque isso me irritava também em The Boys. Era sempre um comentário sobre a direita, um comentário sobre a política, um comentário sobre isso. É uma sátira disso. É uma sátira sobre o Elon Musk. No último episódio aparece essa porra do Elon Musk. Pra quê, cara? Pra quê? Os caras colocaram esse vírus lá em Gen V, queriam importar pra The Boys pra fazer um comentário sobre a pandemia. Você acha que não? Você acha que os caras não iam colocar o galera do Capitão Pátria pra ser igual a galera do Trump, tomar uma cloroquina aí? Você acha que não? Você jura que não? Eu tenho plena convicção. Só que eles pegaram agora e falaram, nossa, mano, nós falamos tanto desse vírus, não tá mais o C19 aí, não tá mais tão... Ninguém fala mais sobre esse assunto praticamente é uma página virada. Como é que a gente faz pra introduzir esse... O que a gente faz com esse vírus? A gente joga fora? Não, vamos colocar na trama aqui, vamos enrolar a série. Então eu acho que eles fizeram isso. E Gen V, coitados, os caras entraram pra poder ir embora, cara. Eles entraram mudo e saíram calados. O que eu ia falar sobre o Elon Musk é isso aqui, porque no último episódio, eles ainda têm tempo de fazer isso que eu achei estranho. Olha só que ridículo. Beleza, eles querem fazer mais um comentário político, mais uma sátira política. Ó, como se nunca tivéssemos feito isso antes dessa série, né? E eles fazem mais um. Só que você começa a perceber como essas sátiras políticas, elas vão perdendo peso, elas vão perdendo a narrativa, sabe? Vai ficando ridículo. Porque, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo pra você. Eu vou ler aqui e eu já vou falar. Ó, Jack de Júpiter é um humano que ficou deformado depois de consumir o composto V. Então, dentro dos quadrinhos, tá? Todo o ponto dele é que a Vault inventou uma história de que ele é um alienígena para poder vendê-lo ao público e que isso é uma estupidez segundo os quadrinhos. Então é o seguinte, o cara tomou o composto V, ficou estranho e a galera falou, não, então vamos inventar uma história aqui de que você veio de Marte e tal. E ele imita aquele personagem, né? Esse personagem aqui, né? O marciano, como é que é o nome dele? Caçador de Marte. Então ele é uma sátira a esse personagem, certo? Por que eu tô falando desse cara? Porque, gente, olha só como foi ridículo o comentário político que eles fizeram. Eles botaram um cara pra ser o Elon Musk e simplesmente com um boné preto, de roupa preta, com um celular ali provavelmente tweetando alguma coisa, no X, chuitando alguma coisa, e o Capitão Pátria mata ele e faz aquela piadinha. Ah, ele era astronauta? Então vamos matar ele. Que a piadinha é o shadezinho pro Elon Musk. Beleza. Não tem graça nenhuma. Isso você perde tempo de episódio, tempo precioso, porque a série não teve tempo de finalizar a história dos personagens, tá? Então ele perde tempo com essa sátira política. Aí eu te pergunto,
Você não poderia... Olha, eu aqui do meu quarto bolei uma ideia melhor pra fazer uma sátira política do que vocês que são roteiristas de The Boys. É só pegar o Elon Musk e transformar nesse cara aqui. Fala que o Elon Musk, ele é esse alienígena, ele é esse personagem, e aí o Capitão Pátria vai lá, joga ele no espaço e volta a falar, ele era um alienígena mentiroso, não era verdade. Então ele deve estar morrendo agora no espaço. Pronto, eu aqui do meu quarto, vendo um tweet, tive uma ideia melhor do que os caras que ganham milhão pra fazer um roteiro porcaria como esse. Agora vamos ver mais comentários? Eu quero ver vídeo agora da galera reclamando. Aqui, esse vídeo aqui. Essa luta final foi bem mais ou menos, tá? Não chega a estragar todo o episódio, obviamente, mas confunde o que a gente viu dos personagens em toda a obra. Cara, não tem sentido ele demorar pra voar. Se nesse mesmo episódio ele voou com o cara pro espaço. Exatamente, cara. Não faz o menor sentido. Os poderes em The Boys não fazem sentido. Cara, qualquer pessoa que vai escrever um roteiro, ele vai pensar, beleza, eu vou fazer o meu roteiro ser crível, minimamente crível, sabe? Não precisa ser a coisa extremamente perfeita, super nerd. O Thanos nunca conseguiria acertar a personagem tal, porque a personagem tal veio das joias do infinito. Beleza, você pode criar uma parada nerd. Eu não tô querendo que você faça isso. Eu só tô querendo que você regule os poderes e me fale o que é. Me explique. Porque ora a Starlight, por exemplo, se você tem uma noção, quer ver, a Starlight, ela perde pra esse cara aqui. Tem uma cena que ela perde pra esse cara. Como é que ela perde pra esse cara? 3 segundos. Não tem sentido ele empurrar a Kimiko com um laser se no começo dessa temporada ele cortou ela no meio só com uma rajada. Não tem sentido o Bruto conseguir puxar ele com o tentáculo se ele não conseguiu puxar o Bombacho. Não tem sentido o Pátria ser segurado pelo Bruto e o Ryan se ele escapou do Soldier Boy, Bruto com V temporário e o Rio com V temporário. Cara, eu entendo que quando você tem um personagem muito forte, é muito difícil eliminar ele. Thanos é o único que vem em mente agora. E não, eu não tô dizendo que o V1 deixa ele mais forte, tá? Eu vi muita gente falando isso, não faz sentido. O V1 foi só pela imortalidade, ele não dá boost de força nenhum nele. Tá, beleza que não dá mais força pra ele, mas ele fica imortal, entendi. Ele só não envelhece. Porra, velho, põe assim, Bruto, Kimiko, Ryan, aí adiciona Starlight, adiciona o Jordan Lee, adiciona a Marie, e aí pronto, aí foda-se. Aliás, vocês não acharam que tinha pouco herói no final? Gente, vocês não tem mais capanga, não tem mais heróis. Assim, era pra estar um monte de herói do lado do cara. Cadê aquele pessoal que tá do lado do Homelander, né? Cadê todos os heróis da VOT? Era pra estar todo mundo contra os The Boys. Era pra ser uma guerra ali, sabe? Final de Vingadores. Deixa eu acontecer, porque aí é uma... Vamos ver aqui. Isso aqui também foi uma sacanagem. Esse banner do episódio final aqui de The Boys enganou todo mundo, maluco. Falava além de tudo. Esse banner do episódio... Esse pôster, né, na verdade. No pôster você vê vários personagens assim em volta. Você fala, caramba, vai dar uma treta louca. O final aqui de The Boys enganou todo mundo, maluco. Porque, primeiramente, quando você olha pra esse painel, você pensa em uma luta épica, no estilo Vingadores Endgame. Tipo, com o Billy Bruto sendo massacrado, vendo todos os seus companheiros caídos, enquanto o Homelander ri com arrogância do desespero do Billy Bruto, enquanto ele voa com seu time de super imbatível. Na real, foi bem ao contrário do que a gente esperava. E o Homelander que tava em desvantagem, enquanto o Billy Bruto já... Assim, não me entenda mal, eu adorei ver o Homelander nessa posição vulnerável, implorando por sua vida como um bebê chorão. Mas olhando pra esse banner aqui, a gente vê que as coisas foram bem diferentes. A gente vê o Billy Bruto, o Ryan e a Kim. A impressão que eu tenho é que faltou grana, sabe? A grana ficou curta. Porque não só isso, como eu senti aquele downgrade. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. As segundas temporadas parece que estão vindo com downgrade, sabe? Final de The Boys, parece que a grana ficou curta. Fallout, segunda temporada, parece que a grana ficou curta. Os cenários são menores, as cenas são mais fechadinhas pra não mostrar muito cenário. Você tem menos atores em cena, sabe? Eu tô sentindo isso. Wandinha nem se fala, segunda temporada de Wandinha, né? Enfrentando um Homelander sozinho ali, e isso me deixa pé da vida, porque você pra analisar, você percebe que o Homelander saiu por cima, e Não, e outra coisa que é muito importante, se só precisava da Kimiko fazer esse poderzinho dela aí, botar a Kimiko pra comer Césio 137 e o Ryan e o Billy Bruto, se só precisava disso pra derrotar o Homelander, por que vocês não fizeram isso antes? Dá pra fazer isso aqui, ó.
Lá na terceira temporada ela precisa fazer isso. Esse ban... Olha mais um aqui. Os vazamentos que saíram disseram que ela conseguiu os poderes do Soldier Boy. E até então, os vazamentos acertou praticamente tudo. Então sim, a Kimiko, ela conseguiu os poderes do Soldier Boy. Mas... Ou seja, gente, isso aqui que ele tá falando é que vazou o que seria o final. E o que o pessoal tá reclamando é que tudo que foi vazado era o que realmente aconteceu. Então a galera não teve surpresa, entendeu? Isso não faz o menor sentido. Eles não explicaram como funciona o experimento. Apenas colocaram ela em uma câmara com urânio enriquecido e pronto, já ganhou os poderes. Em certo momento ali do episódio, a Sister Sage disse que ela precisava ficar apenas 30 segundos exposta à radiação. Senão o projeto falharia e ela não aguentaria outra dose de radiação. Ela acabaria morrendo. O Soldier Boy passou por anos de experimentos e exposição à radiação para conseguir os seus poderes. Não faz o menor sentido a Kimiko ficar exposta por... Essa sacanagem da Mana Sábia é uma das piores personagens inventadas na história, cara. É só pro roteirista falar assim, não, mas é porque a gente tem a Mana Sábia, então ela é inteligente, então ela vai conseguir resolver isso aqui. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. A Mana Sábia, se ela passou pro lado do bem, tudo que ela fez acabou? Não, porque assim, no final da temporada ela fala o seguinte, ó, galera, tô do lado de vocês, tô do lado do The Boys, vamos acabar com o Homelander, tô junto com vocês. Mas e tudo que você fez anteriormente? Tipo assim, você matou pessoas, você usou a tua inteligência pra matar milhões de pessoas. Você só fez merda. Você que foi o culpado do Homelander estar desse jeito, inclusive. Primeiro, como é que ela vira a casaca assim do nada e como é que os The Boys aceitam ela assim do nada? Ah, tô do lado de vocês, galera. Tamo junto. Isso significa que se o Homelander, ele se arrependesse e tivesse do lado dos The Boys, também a galera ia ignorar tudo que foi feito? Pra mim, os caras tinham que ter matado a Mana Sábia ali. Colocado um vírus nela. Será que você tá do nosso lado? Legal. Pá, um tiro na cabeça. Pronto. Tá entendendo? 30 segundos e conseguir as habilidades dele. E seguindo essa lógica, o Capitão Pátria também deveria ter desenvolvido essa habilidade, já que ele ficou exposto por muito mais tempo no Fort Harmony. Ah, mas a Kimiko foi exposta várias vezes. Sim, mas isso não faz diferença. A fala da Sister Sage não é sobre quantas vezes ela precisava ficar exposta, e sim sobre a quantidade certa de exposição e o tempo necessário. E detalhe, o Homelander entrou na máquina calibrada que deu os poderes pra ela. E ele ficou exposto ao mesmo nível de radiação. Eu tenho certeza que o diálogo dele com o French durou mais de 30 segundos. Eles tentaram justificar o sucesso da missão por conta da Sister Sage, já que ela é um supercomputador e os russos... Não, ela é inteligente, então ela resolve. Não eram tão inteligentes quanto ela, por isso demoraram mais tempo. Mas isso não faz o menor sentido. Ela ganhar os poderes quando o Homelander também acabou sendo exposto pelo mesmo processo, ele também deveria ter esses poderes. A série conseguiu cagar tudo no final. Eu já tinha batido... Cagou tudo. Aí nós temos isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, porque no The Boys a gente teve alguns cinemas que mostraram o último episódio. Então você comprava ingresso e assistia o último episódio. No final do último episódio, aparecia isso aqui, que é um trailerzinho do spin-off, né, que seria Vault Rise, que vai contar a história aí do Bombástico, do Soldier Boy, antes da Vault, né, antes. Então, gente, você pensa o seguinte, galera, isso aqui significa que os caras colocaram o Bombástico aqui, colocaram o V1, colocaram toda essa história do V1, é pra você falar, olha, tem mais coisa pra vir aí, hein, galera. Ah, vamos fazer a última temporada de The Boys? Vamos, mas nós vamos introduzir um monte de coisa da porcaria da nossa série spin-off pra você assistir essa merda. É isso, olha que beleza, que maravilha, hein? Que legal, tempo precioso pra desenvolver esses personagens, pra finalizar esses personagens que a gente conhece, foi tirado pra gente poder comprar essa porcaria dessa série nova que eu nem vou assistir. E que não vai funcionar, porque até lá as pessoas já esqueceram o que é The Boys. Se nem Gen V segunda temporada conseguiu se manter, que dirá isso aqui, né? Agora vamos ver uma pessoa que tá completamente chateada com a série. Tá aí como a coisa mais preguiçosa, mais covarde, sem imaginação que eu já vi na minha. Eu sinto que no final eles falam assim, galera, vamos fazer faz do jeito que dá aí, que tá bom, vamos que vamos. Minha vida. É triste que a série terminou assim, de verdade. Eu não entendo o que aconteceu. Até a terceira temporada era uma das melhores coisas que eu já tinha visto na vida. Não, calma lá. E esse... Calma lá, as melhores coisas que você já viu na sua vida também
Tá dando uma exageradinha aí também, né? Calma lá. O episódio, cara, não sei de onde é que saiu isso aí. Foi algo completamente... Sim. Sei lá, velho. Eu não sei nem o que falar, mano. O cara não sabe É nem o que muito, falar. muito ruim. Tipo, não é que assim... teve um final ruim, mas faz algum sentido. Não, foi simplesmente só ruim. Eles não investiram em nada nessa temporada. Nada. Ficaram fazendo esse marketing com a Torre da Avó caída, com o Homelander no espaço, com bombas atômicas, com o Homelander com vários outros supers. Eu vou mostrar pra vocês já os pôsteres aquele pôster é um dos pôsteres, vou mostrar outros. Voando assim, como se fosse... Nossa, ia ser a maior coisa da história, e simplesmente foi completamente preguiçoso e cara, eles só não gastaram nada. Vamos fazer a coisa mais barata da história, mais ruim da história e... Era pra ser todos os heróis ali. Cara, vou te falar, o final de Gen V, a primeira temporada, foi mais interessante do que esse aqui, porque tinha a galerinha que tem poderes brigando com outra galerinha lá e a confusão acontecendo. Então foi muito mais legal, E foda-se. Deixa eu mostrar pra vocês os pôsteres, olha só. Olha os pôsteres que o cara fizeram, deixa eu tirar o som. Primeiro aqui, deixa eu voltar, peraí, vamos voltar. Olha lá, olha esse pôster. Explosão, o mundo tá acabando, né? Olha lá. Olha esse aqui, a torre despedaçada. Alguma coisa grande vai acontecer. E esse aqui que a gente já viu. Ridículo. Tá enganando o cliente! Mas teve também essa piadinha aqui desse momento, né? É no final, quando ele tenta voar, né? Mas não consegue. Isso aqui foi uma cena legal. Só que assim, o que eu faria se eu fosse roteirista, né, dessa série? Eu deixaria ele vivo. Nossa, como que seria horrível. E todo mundo que ele já ameaçou, ou pessoas que ele já fez algum mal, alguma coisa assim, meio que chegasse perto dele, assim, que agora ele é humano como os outros. Então assim, tipo, tudo pode acontecer. Eu deixaria ele vivo pra ele sofrer como homem de verdade, entendeu? Isso seria muito mais interessante do que matar o Homelander, né? Como que seria ele se ele não tivesse poderes, as pessoas hostilizando ele e tal, e todo mundo batendo nele, e como que ele seria, entendeu? Acho que foi muito pouco tempo, entendeu? Foi muito pouco tempo dele sendo assim. O último Vamos ver mais episódio de The Boys. A partir daqui vai ter muito spoiler. Então Beleza. já sai do vídeo se você não viu. Nesse final, o nosso bro profundo se foi da forma mais ridícula possível. O nosso mano Ryan e o Bruto... Aliás, o Profundo, como é que funciona isso? O cara acabou de cair, ele com a Starlight acabaram de cair de uma altura absurda, né? Eles caíram ali. E ele não morreu, não sentiu nada, nada, tô de boa, num arranhão. Aí vem um polvo, só se esse polvo tem o V1 no corpo dele, não é possível. O polvo explode ele por dentro. Como? Que poder que é esse? Sabe? Os poderes não fazem sentido em The Boys. Perderam os poderes, mas não só eles dois, obviamente. O Capitão Pátria também. E finalmente podemos ver o Capitão Pátria na forma mais patética possível, implorando pela sua vida, falando isso, foi um final muito satisfatório. Sobrava apenas lembrança série. Deve ter marcado muitas. The Boys foi uma série muito boa e definitivamente vai fazer. Eu gostava quando The Boys, ele era uma série que tirava sarro da cultura, da mídia. Tipo assim, eles tiravam sarro da mídia. Tem uma cena na primeira temporada que o Butcher, ele fala assim, olha, isso tudo é falso, tudo é mentira. Olha só pra você ver, aí mostra a Times Square com várias propagandas e várias coisas, tudo é mídia. E eles zoavam essa ideia de mídia, artistas muito falsos e que não estão nem aí pra nada e que querem pagar como se fossem, né, alguma coisa, sabe? A mídia em volta da igreja com aquela história da cientologia ali também, né? Mas chegou um momento em que eles falaram o seguinte, a gente vai ter que continuar essa série, a gente vai ter que fazer tudo que a gente criticou nas séries anteriores, então vamos achar um outro espantalho pra nós bater? Vamos achar outra pessoa pra nós, outra galera pra nós bater? E aí eles começaram a mexer com esse negócio de direita, de meter pau na direita e fazer piada com isso, fazer palhaçada, tá tudo bem, tu pode fazer. O problema é que eu acho que nisso eles se perderam, sabe? Porque até quando tá na parte em que eles criticam a mídia, é muito mais legal do que a parte que eles criticam a galera da direita, porque ficou muito repetitivo e ficou sem graça. E também ficou uma outra coisa interessante, ficou sem peso. O Homelander, quando ele aparecia, você sabia, alguém vai morrer. Quem vai morrer, cara? Qualquer pessoa pode morrer. Era uma coisa absurda.
todo dia, toda semana tem alguém explodindo uma cabeça, um corpo indo pra cá, outro corpo indo pra lá, e sangue pra todo mundo é lado. Isso perde o peso. Isso vai perdendo peso. Isso perde a narrativa. Na hora que ele mata o presidente, ninguém se importa. Aliás, como é que os caras... Inclusive na última cena ali a galera entra na VOT na hora que quiser, entra na Casa Branca na hora que quiser. É tudo na moda caceta, né? Ou seja, não gostei de nada. Eu não gostei de nada. Galera, eu tô vendo uma pessoa falando, até que assim, não, mas eu gostei disso, gostei daquilo outro. Não, mas não é tão bom, mas eu não gostei de nada. Nada. Não gostei de absolutamente nada. Previsível, tudo previsível. A gente já sabia tudo que... Até pelo vazamento também, mas também por todo o andar da carruagem também. Foi um final sem graça. Um final sem graça. Sem peso. A verdade, essa série já deveria ter acabado muito antes. Deveria ter acabado lá na terceira temporada. Aliás, eu acho que eles deveriam acabar na terceira temporada, mas eles esticaram. Por quê? Porque a forma como o Homelander perde os poderes é com os poderes do Soldier Boy. O Soldier Boy, ele é apresentado na terceira temporada. E no final ali, quase que o Homelander vai de arrasta ali no final. Então eles esticaram a parada com essa história de vírus, com essa história Vocês lembram daquela... Meu Deus, cara, vocês lembram daquela mulher que tinha os poderes da Marie? Que é aquela deputada, não sei se é deputada federal lá. Sei lá, Vitória Newman. Vocês lembram dessa porcaria dessa personagem que a gente acompanhou a vida inteira, dessa idiota? Pra nada, né? Também, né? Pra morrer, morreu na temporada passada. Cara, o quanto de tempo que a gente perdeu com essa personagem. Sendo que a história dela foi irrelevante. Foi irrelevante. Cara, é tanta coisa que... nossa, é tanta coisa, cara. Vou lembrando as coisas. Vocês lembram que a Starlight, ela fez um... Eu não posso falar aqui a palavra, mas você sabe... T-O, entendeu? Faltou um R, né? Enfim, ela fez isso e isso nunca mais foi mencionado. Nunca mais foi falado. Não foi falado como... Nossa, aquele momento lá, a Firecrack, se eu não me engano, né? A Espoleta, ela joga isso aí pra desestabilizar midiaticamente, né, os luzes estrelistas. Inclusive, que ridícula essa história de... os luzes estrelistas contra os capitão patristas. Vamos ver eles brigando. Olha só como que é as coisas. Olha como a manipulação. Olha isso. Gente... É tudo ridículo, cara. Foi tudo ridículo. Foi tudo pra nada. Pra nada. O Profundo ali, eu tenho uma cena do Profundo nesse último episódio. Ele tá nadando assim, ó, que nem cachorrinho. Sendo que você me apresentou que ele tem aquelas guerras assim, né? Que até na segunda temporada uma menina coloca a mão nas guerras dele, né? E tal, que tem toda aquela coisa. Cara, e eles esqueceram isso. Eles não sabem o que... Se eles me contratassem, eu faria um final muito mais interessante. Desliga esse computador agora!